Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes e desta feita a gente vai conversar sobre as constituições republicanas do Brasil. O Brasil teve uma série de constituições ao longo de sua formação histórica republicana. E a gente vai fazer uma resenha toda especial na aula de hoje sobre o contexto histórico e também sobre as principais características que marcaram cada uma dessas constituições brasileiras. Inicialmente, meus caros, é muito importante a gente perceber o sentido, o significado, a importância da Constituição. A Constituição é o conjunto das leis mais importantes do país. A Constituição que estabelece os limites das atribuições dos variados poderes que compõem a República Brasileira. A Constituição estabelece os princípios, as garantias individuais, os direitos sociais, políticos, econômicos de cada um dos cidadãos brasileiros. Portanto, a Constituição é a carta magna do país. Então, pessoal, é muito importante a gente analisar que essa discussão acerca do chamado constitucionalismo é antiga, muito antiga. Remete lá aos tempos das chamadas revoluções burguesas. E o que foram as revoluções burguesas? Foram aqueles movimentos que aconteceram no contexto, principalmente, do século XVIII, lá na Europa, que assinalam a conquista do poder político pela burguesia. A gente pode mencionar nesse bojo das chamadas revoluções burguesas, as revoluções inglesas do século XVII, Revolução Puritana de 1640, a Revolução Gloriosa de 1688, que contribuíram para que naquele país fosse implantado de uma forma definitiva a monarquia constitucional, onde o parlamento passasse a ter uma grande atribuição política, dividindo o poder com o rei. O rei reina, mas quem governa é o parlamento. A gente pode analisar o movimento iluminista, que pregou uma série de princípios como o racionalismo, o cientificismo, o uso da razão para se chegar ao conhecimento e que influenciou, por exemplo, a guerra de independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos, no movimento que você conhece como Revolução Americana. A própria Revolução Francesa, o processo revolucionário francês, todos esses movimentos mencionados por mim anteriormente, legaram para a posteridade documentos importantes. No caso da Inglaterra, o Bill of Rights, a Petição dos Direitos. No caso dos Estados Unidos, a Constituição Republicana dos Estados Unidos da América. No caso da França, tivemos aí a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as várias constituições aprovadas ao longo do processo revolucionário na França, bem como a era napoleônica, com a aprovação do Código Civil Napoleônico. Pessoal, é importante perceber que esses movimentos que aconteceram na Europa acabaram influenciando a realização de inúmeros movimentos pelo mundo todo, inclusive no Brasil, onde essas ideias iluministas chegaram e encontraram um campo fértil para se desenvolver. E não é à toa que nas constituições brasileiras, pelo menos na grande maioria dessas constituições, nós temos princípios inspirados lá no iluminismo do século XVIII. Então a gente tem que analisar que esses fatos que aconteceram ao longo da história têm uma ressonância muito grande na história do nosso país, na elaboração das nossas constituições. Olha só aqui um detalhe interessante que eu deixo para você aqui na lousa, pessoal. As constituições podem ser outorgadas ou promulgadas. E é muito importante que você saiba diferir uma coisa da outra. A Constituição é
outorgada quando ela é imposta. A Constituição, quando é imposta de uma maneira arbitrária, nós dizemos que ela é outorgada. Ao passo que a Constituição é promulgada quando ela é aprovada de uma maneira democrática, obedecendo os princípios da lei, geralmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, que vai se reunir, vai debater, apresentar os projetos, votar esses projetos, aprová-los ou não. E no final apresenta o corpo com as leis, os artigos que constam da Constituição. Perfeito? Então a Carta Magna, a nossa Constituição, pode ser outorgada toda vez que ela é imposta, ou pode ser promulgada sempre que ela é aprovada por uma Assembleia Constituinte. O nosso país teve, ao longo de sua história, 7 constituições. 1824, a Constituição Imperial, que vigorou durante praticamente todo o século XIX, é a Constituição do Império. Depois nós tivemos 6 constituições republicanas. 1891, a Constituição que vigorou durante a Primeira República no Brasil. Aí vem a Era Vargas com 2 constituições, 1934 e 1937. A seguir vem uma redemocratização do país com a Constituição de 1946. Em seguida vem o período da chamada ditadura civil-militar no Brasil, com uma nova Constituição, hein, pessoal? A Constituição de 1967. E, finalmente, com o advento da nova República, o restabelecimento da democracia no nosso país, tivemos a aprovação da nossa atual Constituição no ano de 1988. Portanto, são 7 constituições, sendo uma monárquica, justamente a primeira das constituições brasileiras, e 6 constituições republicanas. Essas aí que eu acabei de mencionar para você. Então a gente vai fazer uma análise na aula de hoje sobre as principais características, bem como o contexto histórico em que elas foram elaboradas. As 6 constituições republicanas do Brasil. Começando pela Constituição de 1891. Esta é a Constituição que vigorou durante a chamada Primeira República no Brasil, ou também chamada de República Velha, pessoal. É o período que está entre 1889, data da proclamação do Brasil, e 1930, data da chegada, da instalação de Getúlio Vargas no poder. Então, esse período que tem este lapso temporal é a chamada Primeira República, também conhecida como República Velha. Perfeito? Durante a Primeira República no Brasil, vigorou a Constituição de 1891. Vamos compreender aqui o processo, pessoal. Em 15 de novembro de 1889, nós tivemos o advento da proclamação da República no Brasil. A consolidação do movimento republicano no Brasil, com o 15 de novembro, a proclamação da República. Com a proclamação da República, o poder foi entregue ao Marechal Deodoro da Fonseca, que tornou-se presidente provisório do Brasil. Por que presidente provisório? Justamente, pessoal, porque não havia uma Constituição republicana em vigência no Brasil. A Constituição anterior era de 1824, lembra? A Constituição do Império. O Império ruiu, o Império acabou em 1889.
Logo, o novo governo precisava elaborar uma Constituição republicana, até como forma de legitimar esse novo regime que havia sido implantado no Brasil. Portanto, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca convocou os representantes das antigas províncias do Império, agora são estados da República dos Estados Unidos do Brasil, que foram convocados com a tarefa de elaborar a nossa primeira Constituição republicana, a primeira Carta Magna do Brasil republicano. E essa Constituição, pessoal, ficou pronta em 1891. Primeira característica dessa Constituição, ela foi promulgada, pessoal. Olha aqui, característica legal, Constituição promulgada. Lembra o que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição aprovada por uma Constituinte. O que é a diferença entre Constituinte e Constituição, professor? Constituinte, pessoal, é a elaboração de uma Constituição. São representantes dos cidadãos que estão ali reunidos em assembleia para discutir, para debater, para aprovar os princípios que vão fazer parte, que vão nortear a Carta Constitucional. E ao final desses trabalhos, essa Constituição é aprovada. Logo, ela é promulgada. Pessoal, uma das principais lideranças que teve uma atuação muito relevante durante a realização dos trabalhos da Constituição de 1891 é este que nós vemos aqui na tela. Rui Barbosa, o famoso Águia de Aia. Rui Barbosa é uma das principais lideranças políticas do Brasil nesse contexto de início do período republicano. Teve uma atuação muito fundamental aqui na elaboração da nossa primeira Constituição da República. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, neste contexto histórico, era Prudente de Moraes, um rico agricultor do interior de São Paulo. E ao final dos trabalhos, nós tivemos a aprovação de uma Constituição que em muito se inspirava na Constituição dos Estados Unidos da América. Você acha que é uma mera coincidência o fato de que o Brasil adota, nesse contexto histórico, o nome de República dos Estados Unidos do Brasil? Não, né? Definitivamente não é uma mera coincidência. Há aqui uma clara inspiração do liberalismo à americana. Não é à toa que esta Constituição consagrou o princípio federalista. O federalismo, aquela velha inspiração estadunidense, se faz presente aqui na elaboração da Constituição de 1891, que aprova uma república presidencialista e federativa, pessoal, com uma certa autonomia para os estados brasileiros. Eu digo uma certa autonomia, não é autonomia plena, não é autonomia total, tal qual aquela verificada nos Estados Unidos da América. No Brasil, havia a defesa do federalismo, porém, era um federalismo mais limitado. Outra característica legal que a gente tem, Estado laico. O que quer dizer isso, professor? Significa que houve a separação entre Estado e Igreja. Separação entre Estado e Igreja. Durante o período que antecede a proclamação da República, isto é, durante o Império, havia o regime do padroado, onde a Igreja estava atrelada ao Estado. Podemos dizer que a Igreja estava subordinada ao Estado. Havia a autoridade do Estado, representada pela figura do imperador, que
exercia um comando sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. A Constituição de 1824, a Constituição da Monarquia Brasileira, estabelecia, entre outras coisas, uma religião oficial para o Brasil. Éramos um país oficialmente católico. Com o advento da República, senhoras e senhores, isso acabou. O Brasil passa a ser um Estado laico, ou seja, um país sem uma religião oficial. Lembra que eu falei para vocês que os princípios iluministas influenciaram em larga medida o movimento republicano no Brasil? Pois é, senhoras e senhores. Tivemos então o estabelecimento do Estado laico no Brasil, o advento, entre outras coisas, do casamento civil. Olha aqui, ó, o advento do casamento civil vem com a Constituição Republicana de 1891, pessoal. Retira-se da igreja a tarefa de se ter a responsabilidade pelo registro de nascimento, de casamento, de óbito. Isso passa a ser uma incumbência dos cartórios de registro. Outra característica ainda desta Constituição, a tripartição de poderes, pessoal. Olha só, 3 poderes. Poder executivo, representado pelo presidente da República, representado pelos governadores estaduais, pelos prefeitos. O poder legislativo, representado pela Câmara dos Vereadores, representado pela Assembleia Legislativa nos estados e pelo Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado, a nível federal. E temos também o poder judiciário. São 3 poderes, a tripartição de poderes, inspirada lá nos princípios de Montesquieu e sua obra O Espírito das Leis, 3 poderes com as suas atribuições parecidas, 3 poderes em mesmo nível, tendo aqui uma autonomia dos 3 poderes constitutivos da República no Brasil. Avançando aí, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre direitos políticos que esta Constituição estabeleceu. Veja bem, meu amiguinho, a Constituição de 1891 trouxe uma cidadania bastante restrita em nosso país. Por que a cidadania era, de certa maneira, restrita? Cidadania era direito de poucos no Brasil nesse período. Porque o direito de votar, gente, era de uma minoria, de uma ínfima parte da população brasileira. Bem menos de 10% da população, ali oscilando entre 3 e 7, 8% da população, é que detinha direitos de participação política no Brasil. Olha só, quem é que tinha direito ao voto em nosso país, de acordo com os preceitos que faziam parte dessa Constituição? Somente os homens alfabetizados maiores de 21 anos ficavam, portanto, de fora do direito de votar. Os analfabetos, as mulheres, os menores de 21 anos, além dos mendigos, dos soldados de baixa patente, chamados praças, e também de religiosos. Toda essa galera estava excluída do direito de participação política. Por isso que a gente pode dizer claramente que a cidadania plena durante a Primeira República no Brasil era bastante restrita. Poucos detinham direitos políticos em nosso país. E olha outra característica ainda da questão do voto. O voto era aberto, o voto era a descoberto. Não existia naquela época o chamado voto secreto, pessoal. Não havia garantias de defesa dos direitos do eleitor. Não havia sequer
justiça eleitoral no nosso país. É por essa razão que durante a Primeira República nós tivemos aí o chamado voto de cabresto. O que foi o voto de cabresto? Era aquele voto em que o coronel, latifundiário, grande proprietário de terras, obrigava os eleitores a votarem nos candidatos que ele indicava, forçava, através do clientelismo, através da troca de favores ou da compra de votos, ou até mesmo através da coerção, pessoal, através do uso da violência com os jagunços, os grupos armados que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis, obrigando os eleitores a votarem nos candidatos que os coronéis indicavam. Esse é o voto de cabresto, que vigorou durante a Primeira República no Brasil. Como dissemos, esta Constituição teve vigência ao longo de todo o período da Primeira República, ou seja, desde sua aprovação, 1891, até o advento da Era Vargas. Com o advento da Era Vargas, que como a gente já estudou na aula anterior, a Era Vargas, um longo período de 15 anos, em que Getúlio Vargas esteve à frente da presidência da República no Brasil. Vai de 1930 até 1945. Atenção aqui, pessoal. Durante a Era Vargas, tivemos a elaboração de duas constituições. Olha só que característica legal, não é? Vargas, durante a vigência de seus 15 anos de governo, 15 anos que estão compreendidos em 3 fases. Quais são as 3 fases do governo Vargas? Primeira fase chama-se governo provisório. Vai de 1930, a data em que Vargas toma o poder, conquista o poder através de um golpe, contando com o apoio de alguns setores da sociedade civil e alguns setores militares. Vargas derruba a oligarquia cafeeira do poder e chega até o Palácio do Catete. O governo provisório vai até 1934. Aí vem uma outra fase, gente. Começa a fase chamada governo constitucional. Vai desde a aprovação da Constituição de 1934 até um outro golpe, o golpe que instala uma ditadura comandada por Vargas. O golpe do Estado Novo. De 1937 até 1945, é o período de vigência da ditadura Vargas, nós tivemos a vigência de uma outra Constituição, a Constituição Polaca, a de 1937. Portanto, perceba bem, durante a Era Vargas, a elaboração de 2 Constituições brasileiras. 1934, uma Constituição democrática. E 1937, uma Constituição de tendência fascista. Beleza? Vamos que vamos então, pessoal. Nessa primeira fase da Era Vargas, há uma fase chamada de governo provisório. O governo provisório vai desde a instalação de Vargas no poder, isso lá no finalzinho do ano de 1930, até a aprovação da Constituição de 1934. Olha, nunca um provisório foi tão permanente assim. São 4 anos de governo provisório Vargas. Durante esses 4 anos, ocorrem muitas atribuições importantes tomadas pelo governo do presidente Vargas. Por exemplo, há uma política de apoio aos cafeicultores. Vargas, enquanto presidente da República, vai conceder apoio financeiro para os cafeicultores, até como forma de superar aquela crise que o Brasil experimentava naquele contexto ali
de Grande Depressão, no início dos anos 30. Nós temos também uma política de substituição das importações que começa a força nesse período aqui no Brasil. Temos ainda, pessoal, a elaboração, a aprovação das primeiras leis trabalhistas no Brasil. A questão da proteção ao trabalho do menor de 14 anos. A questão da proteção ao trabalho da mulher no Brasil. O estabelecimento da jornada de trabalho de 8 horas diárias. O estabelecimento da aprovação da lei dos 2/3, garantindo que 2/3 do número de operários das indústrias brasileiras deveriam ser obrigatoriamente formadas por trabalhadores brasileiros. Essas leis, é claro, são fruto de uma luta antiga do movimento operário, mas foram aprovadas durante o governo provisório do presidente Vargas. Ainda nesse contexto do governo provisório, tivemos em 1932 a aprovação do Código Eleitoral. Veja só que detalhe interessante. O Código Eleitoral garantiu o voto secreto no Brasil, garantiu o direito de voto para as mulheres começam a votar no Brasil a partir da era Vargas, em 1932, e também a criação da justiça eleitoral no Brasil. E outro aspecto importantíssimo que também ocorre no governo provisório foi a eclosão da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi um movimento organizado pelo Estado de São Paulo, por sua população, contra Getúlio Vargas, acusando o presidente de ser ditador, de ser autocrático, autoritário, por nomear interventores não civis e não paulistas para governarem o Estado de São Paulo. E é uma tentativa também da velha oligarquia cafeeira de São Paulo de retomar o poder político. Essa revolta dura cerca de 3 meses e termina com a vitória militar de Getúlio Vargas. A vitória é do governo federal, mas são convocadas eleições no ano de 1933, eleições para a composição da Assembleia Constituinte, que deveria redigir uma nova Constituição para o Brasil, que ficou pronta no ano de 1934. Vamos lá, para as características dessa Constituição, pessoal. Primeira característica é mais uma Constituição promulgada. Claro, tinha uma Assembleia Constituinte, foram feitos, então, a apresentação dos projetos constitucionais, a discussão dos mesmos, a votação, e aí, finalmente, ela foi aprovada. Portanto, primeira característica é uma Constituição promulgada. Segunda característica é uma Constituição liberal. Podemos dizer que é uma Constituição democrática, até mais democrática do que a Constituição anterior. Você está lembrado aí que a Constituição anterior apresentava uma cidadania bem restrita? Os direitos políticos eram de pouquíssimos no Brasil? Então, aos poucos, essa cidadania vai sendo gradativamente ampliada. Por exemplo, essa Constituição aqui, a de 1934, já dava o direito ao voto para as mulheres. Já é uma ampliação. Essa Constituição aqui já havia estabelecido o voto secreto. Essa Constituição acabou anexando o Código Eleitoral que tinha sido aprovado 2 anos antes. Essa Constituição também anexou os primeiros direitos trabalhistas no Brasil. Portanto, é uma Constituição liberal e uma Constituição bastante democrática, podemos dizer.
Mantém-se o Brasil como uma república presidencialista e federalista. Mantém-se a velha autonomia dos três poderes, pessoal. Os três poderes da república. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porém, a Constituição de 34 limita um pouco mais a questão da autonomia dos estados no Brasil. Os estados, na Primeira República, por exemplo, poderiam contrair empréstimos sem autorização do governo federal. Pela Constituição de 1934, Vargas dá uma freada nisso. Limita um pouco mais a autonomia dos estados. Estabelece também eleições diretas para todos os níveis. Porém, é interessante mencionar que essa primeira eleição aqui, pessoal, dentro do contexto da Constituição de 1934, foi direta. Olha só que detalhe, gente. Essa Constituição de 1934 vai promover a eleição indireta de Vargas. Olha só que espertinho, gente. Vargas vai ser eleito pelos membros da Assembleia Constituinte. Ou seja, não foi realizada uma eleição direta em 34 para se escolher um novo presidente. Simplesmente, Vargas vai ser eleito de forma indireta. Ele é eleito pelos deputados constituintes do Brasil. Mas já ficava prevista que para 4 anos depois seriam realizadas eleições diretas para a escolha de um novo presidente da República. Olha só, mais uma característica: voto secreto e obrigatório. Voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos. Você lembra que na outra Constituição era para maiores de 21 anos, agora é para maiores de 18 anos. E é outro detalhe, dando direito ao voto para as mulheres. Sim, o Código Eleitoral foi incluído aqui na Constituição de 1934. Mas perceba, os analfabetos, que eram maioria da população do Brasil nesse contexto histórico, continuavam, excluídos do direito de voto no Brasil. As primeiras leis trabalhistas, como por exemplo a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas diárias, a proteção ao trabalho do menor, a proteção ao trabalho da mulher, a questão da liberdade sindical, limitada, vamos dizer assim, porque os sindicatos precisavam estar atrelados ao Ministério do Trabalho. Então você tem aqui esses direitos trabalhistas incluídos no corpo da Constituição de 34, que também trazia uma previsão para a nacionalização das riquezas do subsolo brasileiro e ainda dando ao Estado a incumbência, a responsabilidade por ofertar o ensino primário gratuito e obrigatório. Perfeito? Essas são algumas das principais características da Constituição de 1934, a segunda Constituição republicana do Brasil, que vigorou, adivinha quanto tempo? Vigorou pouquíssimo tempo, gente. Só 3 anos é o tempo de vigência da Constituição de 34. Por que razão? Porque logo em seguida, em 37, nós tivemos a implantação de uma nova Constituição no Brasil. Então vamos entender aqui o contexto, pessoal. Nós temos aqui a fase do governo constitucional de Vargas. Governo constitucional, evidentemente, porque existia uma Constituição em vigência no país. A Constituição de 34. Esse período vai até 1937. Por que durou tão pouco esse período histórico aí, professor?
Gente, esse período aqui é marcado por uma grande polarização ideológica no Brasil. Essa polarização ideológica era um reflexo do contexto internacional, marcado pelo avanço do nazifascismo lá na Europa, na Itália, na Alemanha, e também pela expansão do totalitarismo stalinista na União Soviética. Isso acabou refletindo internamente na política brasileira, surgindo dois grupos diametralmente opostos. Quais são esses dois grupos? A ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo de tendência comunista no Brasil, liderada por Luiz Carlos Prestes, defensora do não pagamento da dívida externa, defensora da reforma agrária no Brasil, defensora da implantação de um governo popular de esquerda no país. E de outro lado estava a AIB, Ação Integralista Brasileira. Eram os integralistas, pessoal, os chamados camisas verdes, que era um grupo de tendência fascista, um grupo influenciado pelo fascismo italiano de Benito Mussolini, que desejava implantar um governo forte, autoritário no Brasil, desejava implantar o monopartidarismo, desejava implantar uma espécie de uma ditadura fascista. O principal líder da AIB era Plínio Salgado. Então, diante dessa polarização ideológica que tivemos no Brasil durante o governo constitucional, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer no ano de 1935, Vargas colocar a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, na clandestinidade. E aí, naquele ano de 35, aconteceu um levante que ficou conhecido como Intentona Comunista. Essa intentona comunista foi uma fracassada tentativa de golpe da ANL contra Getúlio Vargas, que aconteceu em Recife, Natal, no Rio de Janeiro, culminando com a prisão de vários líderes da ANL, entre Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e sua companheira, a alemã Olga Benário. Vargas vai aproveitar esse contexto bastante turbulento para decretar estado de sítio no Brasil. E no ano de 1937, olha só o que aconteceu, no ano de 1937, foi divulgado para a nação o chamado Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Foi uma fictícia ameaça de dominação comunista sobre o Brasil. Olha só o que acontece. Vargas vai apresentar para a nação esse forjado plano que, hipoteticamente, representaria uma tentativa de golpe comunista no Brasil e vai dizer que ele seria o único capaz de evitar que o Brasil ficasse vermelho, que o Brasil adotasse o comunismo. Vargas vai trabalhar com o temor público. Este plano foi forjado, pessoal, um plano fictício criado por um capitão do exército chamado Olímpio Mourão Filho, que era afiliado à AIB. Ele era integralista. Então Vargas vai usar esse plano, essa fictícia ameaça comunista, para enrijecer de vez o regime e implantar no ano de 1937 uma ditadura. Como é que se implantou a ditadura? Através de um golpe. É um golpe de Estado que vai ser desfechado pelo presidente Vargas, acabando com as liberdades individuais e implantando uma ditadura no Brasil. Como é que se chamou essa ditadura no Brasil? Essa ditadura foi denominada de Estado Novo. Estado Novo
é o nome do período que vai de 1937, a data do golpe de Estado, que implanta uma ditadura no Brasil, até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, pessoal. Então, temos aqui uma nova Constituição, com a implantação do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, temos então a aprovação de uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1937, Constituição apelidada de Polaca. Esta Constituição foi redigida por Francisco Campos. Por que ela chama Constituição Polaca, professor? Porque não entendi. Por que Constituição Polaca? Porque essa Constituição era muito inspirada na Constituição da Polônia. Ela tinha uma grande inspiração na Constituição fascista da Polônia. Logo, foi apelidada de Polaca. E também temos que analisar que Polaca era um termo pelo qual ficaram conhecidas as prostitutas no Rio de Janeiro de primeira metade do século XX, pessoal. Então é uma forma de depreciar essa Constituição, chamá-la de Polaca também. Ela foi elaborada por Francisco Campos. E olha só, essa Constituição, gente, foi outorgada. Isso aqui é muito importante que você anote. A Constituição de 1937 foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, foi enfiada a goela abaixo da nação, pessoal. Aquele velho ditado, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Constituição imposta, de cima para baixo. O governo implantando essa Constituição em meio à vigência de um estado de exceção no Brasil. Não se esqueça que o Estado Novo é uma ditadura. Ditadura comandada por Getúlio Dornelles Vargas. Então vamos lá, vamos analisar a Constituição Polaca de 1937. Vamos lá? Principais características? Olha só, primeiro ponto aqui, moçadinha, centralização política. Espera aí. Centralização política significa que o poder vai se concentrar onde mesmo? No poder executivo. As atribuições políticas estão centradas na figura do presidente da República. É o que a gente pode chamar de hipertrofia do poder executivo. As atribuições políticas irão se concentrar em um só dos poderes. Não temos autonomia dos poderes aqui não, gente. O poder político está concentrado nas mãos do executivo, com destaque para o executivo federal. Quem que era ele? Vargas. Fechamento do Congresso Nacional, ou seja, o poder legislativo no Brasil está silenciado. O legislativo está sem voz. Nomeação de interventores federais. Esses interventores federais, pessoal, eram nomeados por Vargas para terem a incumbência de governarem os estados do Brasil. Cada um dos estados recebeu a nomeação de um interventor federal, que era uma pessoa da confiança de Vargas, para promover a administração dos estados do Brasil. É interessante perceber que durante a vigência do Estado Novo, todas as bandeiras estaduais foram queimadas. Isso simbolizava o quê? Simbolizava uma tentativa de demonstrar um consenso nacional, uma coesão da sociedade brasileira em torno dos valores nacionais, que seriam muito mais importantes. Não é à toa que nessa época, pessoal, o nacionalismo
vai ser um ideal bastante valorizado por Getúlio Vargas. Temos também uma intervenção do Estado na economia. Olha aí um outro aspecto bem interessante para você sublinhar aqui, pessoal. Nacionalismo econômico. Temos, portanto, uma intervenção do Estado na economia. Autoritarismo. O poder está nas mãos do líder. Olha o líder aqui, ó. Tá aqui o líder para você. Getúlio Vargas. Então a construção da imagem de Vargas como o grande líder, o culto à personalidade de Vargas, pessoal. Mostrar a imagem, o retrato de Vargas em locais públicos, em repartições públicas. Mostrar a bandeira do Brasil nos desfiles nacionais, nos desfiles do dia 7 de setembro, do dia 1º de maio. Fazer um culto à personalidade de Vargas, transformando-o no chamado pai dos pobres. Essa foi a incumbência do Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado aí durante o Estado Novo. Esse DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ao mesmo tempo em que fazia censura aos meios de comunicação, olha só que legal também, fazia a construção de uma imagem positiva do ditador Getúlio Vargas, aproximando-o das massas populares. Evocando essa liderança de Vargas, mostrando-o como o pai dos pobres. Ao mesmo tempo, essa Constituição também previa censura aos meios de comunicação, como eu falei para vocês, através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, uma repressão política muito severa, através da Polícia Política de Vargas, chefiada por Filinto Miller, e a proibição da realização de greves no Brasil. Passando essa imagem de coesão social, de valorização do trabalho. Valorização do trabalho. Então, proibição de greves no Brasil. Esta Constituição de tendência fascista vigorou ao longo de todo o Estado Novo, ou seja, até 1945. Em 1945, com a queda de Vargas do poder, pessoal, com esse desejo de redemocratização do Brasil, redemocratização do Brasil. É importante destacar que a partir de 1943, aumenta a oposição à ditadura Vargas. Diversos segmentos da sociedade brasileira, estudantes, operários, políticos liberais, começam a fazer oposição ao governo do Estado Novo. É importante citar também que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial é um outro fator importante que vai aumentar o clamor pela redemocratização do Brasil. Se não, vejamos, ora bem. Pessoal, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, lutando em favor da democracia na Europa e vivendo internamente uma ditadura. Não é um paradoxo isso aí? Não é um absurdo? Sim, criou-se o paradoxo do Estado Novo. É claro que com isso aumenta a insatisfação de vários setores sociais contra a ditadura Vargas. E aos poucos, lá em 45, ele vai liberalizando o regime. Ele restabelece o direito de habeas corpus, ele liberta os prisioneiros políticos. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes, que estava na prisão do Estado Novo, foi libertado nesse contexto histórico. Vargas convoca eleições para 1945 e, inclusive, nesse contexto, até acontece um movimento que pedia constituinte, pedia a eleição para a formação da Assembleia Constituinte, mas
clamava pela permanência de Vargas na presidência da República, o chamado movimento queremista. Só que isso não foi para frente, porque os chefes militares, ao retornarem da Segunda Guerra Mundial, em especial Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da Guerra, o próprio brigadeiro Eduardo Gomes, que havia sido o chefe da Força Aérea Brasileira, vão pressionar Vargas a deixar a presidência. E isso acaba acontecendo em 45, são realizadas eleições sem a participação de Vargas, concorrendo a presidente da República, e quem vence é um candidato que contou com o apoio decisivo de Vargas. Foi o ex-ministro da Guerra, o marechal, o general na época, né? General Eurico Gaspar Dutra, que vence as eleições. E Dutra vai ter a incumbência de promover a redemocratização do Brasil, o que vai acontecer com a aprovação da Constituição de 1946, pessoal. Olha aí, a Constituição de 46, primeira característica, ela foi promulgada. Claro, foi convocada uma eleição, formada a Assembleia Constituinte, que debateu os itens, os projetos foram discutidos, aprovados pelos constituintes. Então, essa Constituição segue o rito democrático. Foi uma Constituição promulgada. Vamos lá analisar quais foram as características principais dela. Ela mantém os direitos sociais e as garantias dos direitos civis e políticos no Brasil. Podemos dizer claramente que a Constituição de 1946 restabelece os princípios democráticos no Brasil, consolida o processo de redemocratização do Brasil, devolvendo a autonomia dos três poderes, restabelecendo o voto secreto e universal, importante, porque durante a ditadura do Estado Novo, pra você ter uma ideia, não tinha eleição, meu nego. Não tinha eleição durante o período da ditadura Vargas. Não tinha partido político, não tinha direito a voto, tinha censura aos meios de comunicação. A liberdade, aos poucos, é restabelecida. Direito ao voto, voto secreto, voto universal, mandato do presidente equivalente a 5 anos. 5 anos de governo. Os direitos trabalhistas, olha só, sindicatos atrelados. Mantém-se o atrelamento dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, pessoal. É o bom e velho peleguismo. Ou seja, não se respeita a autonomia dos sindicatos de trabalhadores. Garantia das liberdades individuais que haviam sido perdidas durante o Estado Novo, como, por exemplo, a garantia do direito de habeas corpus. Olha o restabelecimento aqui, pela Constituição de 46. A liberdade partidária, a liberdade de formação e organização partidária no Brasil, porém, tem um adendo aqui. Pouco antes da aprovação dessa Constituição, o presidente Dutra aprovou um mecanismo no qual o governo tinha o poder de fechar partidos políticos considerados nocivos à soberania nacional. Vamos pegar o contexto em que foi aprovada a Constituição? 1946, certo? O que começa a acontecer após o término da Segunda Guerra Mundial? Nós temos o processo de bipolarização do mundo. As duas superpotências que emergem da Segunda Guerra Mundial começam gradativamente a disputar áreas de influência. Quem são essas duas potências? Estados Unidos da América, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética, comandando o bloco socialista. Dentro desse contexto, pessoal, da chamada Guerra Fria,
o Brasil vai cerrar fileiras, vai apoiar os Estados Unidos. O Brasil consolida a sua aproximação com os Estados Unidos da América. Então, no contexto da Guerra Fria, nós teremos o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética e o fechamento do Partido Comunista Brasileiro, inclusive com a cassação de políticos democraticamente eleitos pelo Partido Comunista, como foram os casos de Luiz Carlos Prestes, que foi senador da República nesse contexto, senador constituinte, e do escritor baiano Jorge Amado, que também fora constituinte, no cargo de deputado federal. Pois bem, eles tiveram seus mandatos cassados pelo governo federal do presidente Dutra. E as greves também, pessoal, apesar de serem permitidas por essa Constituição, eram somente aqueles setores que não eram considerados estratégicos. Só que havia esse dispositivo que foi aprovado antes da promulgação da Constituição, que colocava praticamente todos os setores, todos os serviços como essenciais. Por isso que alguns historiadores afirmam que só era permitida a realização de greves de perfumaria, ou seja, as greves ficaram prejudicadas, o movimento operário perdeu a sua autonomia por causa desses mecanismos que foram aprovados pelo presidente Dutra. Essa Constituição de 1946, ela vigorou ao longo da chamada República Democrática Populista no Brasil. Alguns historiadores chamam esse período, que vai de 1946 até 1964, alguns historiadores denominam esse período como Terceira República no Brasil. Eu gosto de chamar de período populista, ou período democrático populista, que corresponde aos governos de Dutra, depois o governo do presidente Vargas, que retorna ao poder em 1950, desta vez eleito diretamente pela população. Depois vem Juscelino Kubitschek, eleito em 55, governa até 1960, quando é eleito Jânio Quadros, que governa em 61, renunciando logo depois. E por último vem João Goulart, o Jango, que governa o Brasil de 61 até 64, data em que ocorre o golpe civil-militar que implantou o regime que perdurou ao longo de 21 anos no Brasil. O chamado período militar, que vai de 1964 até 1985. E durante o regime militar, nós tivemos no Brasil também a elaboração de uma Constituição, que é a Constituição de 67. Constituição de 1967 é a que vigorou durante o período militar no Brasil. Período militar começou em 1964 com a deposição de João Goulart e a chegada à presidência de Castelo Branco, e estendeu-se pelos governos de Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, até 1985. E ao longo desse período aqui, pessoal, foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1967. Agora, cuidado com uma pegadinha aqui, pessoal. Essa Constituição é de um período ditatorial brasileiro, certo? Beleza. Então, essa Constituição, me responda aí, ela foi promulgada ou outorgada? Questão bem interessante, né?
Constituição aprovada, implantada durante o período militar brasileiro. Maravilha. Mas vem cá, ela foi, afinal de contas, foi outorgada ou foi promulgada? Se você falou que ela foi outorgada, você errou. Você errou, mas não se preocupa não, a maioria das pessoas acaba errando, porque pensa que a Constituição de 67 foi imposta pelos militares. Não foi. Essa Constituição, moçada, foi promulgada. Vamos lá, vamos anotar aqui, ó, Constituição promulgada. Mas como, professor? Uma Constituição de um período de exceção no Brasil, de um período de controle da sociedade, ou pelo menos de estabelecimento de mecanismos de controle sobre a sociedade, se eu dizer que teve uma Constituição aprovada legalmente? Veja, antes da aprovação da Constituição, houve a implantação do Ato Institucional número 4, que estabeleceu as prerrogativas pelas quais deveria se nortear a elaboração de uma nova Constituição no Brasil. Portanto, pessoal, o AI-4 vai caçar o mandato de alguns elementos da oposição ao regime militar e estabelece os critérios que deveriam nortear a elaboração dessa nova Constituição. Beleza? Então, a Constituição de 67 foi, sim, promulgada. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Perfeito? Claro, com a anuência do governo militar, evidentemente. A Constituição de 67 ampliou os poderes do Executivo e reduziu ainda mais as atribuições do poder legislativo, pessoal, promovendo a centralização administrativa no Brasil. Porém, é importante ressaltar que essa Constituição manteve a imunidade parlamentar. Um direito, uma garantia individual. Tem a manutenção da imunidade parlamentar, a autonomia do poder judiciário, pessoal, a manutenção do direito do habeas corpus, que é o direito que todo cidadão tem de responder um processo em liberdade. Porém, a Constituição de 67 acabou com a liberdade de ação partidária e com o direito da realização de greve. Agora, muita atenção aqui, pessoal. No ano de 1969, acontece uma emenda constitucional. Ou seja, é feita uma reforma da Constituição de 67. Preste atenção. No ano de 1969, nós tivemos uma reforma constitucional. Por que da realização dessa reforma constitucional, gente? É porque em dezembro do ano de 1968, o governo aprovou o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, que é o maior instrumento autoritário de toda a história do Brasil. O AI-5 que deu plenos poderes ao presidente da República para cassar mandatos, para fechar o Congresso Nacional, que permaneceu fechado por um ano, de promover intervenção nos estados, de demitir funcionários públicos, de combater os chamados subversivos, todos aqueles que manifestavam oposição ao regime vigente. Alguns historiadores até falam que o AI-5 é um golpe dentro do golpe, pessoal. O AI-5 implanta a ditadura total no Brasil, a ditadura de fato.
Então, o AI-5 e os outros atos institucionais que vieram na sequência são incluídos na Constituição de 67 pela Emenda Constitucional de 69. Perfeito? É uma reforma constitucional onde nós temos a inclusão aqui do AI-5. Para você ter uma ideia, o AI-5 suspendeu o direito do habeas corpus no Brasil, pessoal. Veja, a Constituição de 67 garantia o direito de habeas corpus. O AI-5 suspendeu o direito constitucional do habeas corpus no Brasil. Então, foi incluído na Constituição através desta emenda constitucional. Beleza? A Constituição de 1967 vigorou ao longo do regime militar. Nós já falamos sobre isso. Só que em 1985 acontece a transição para a chamada Nova República. Em 85, depois de uma luta enorme pela redemocratização do Brasil, a luta pela anistia, pelo fim do AI-5, pelo restabelecimento do pluripartidarismo no Brasil, pela convocação de eleições diretas para presidente, que foi o movimento da emenda Dante de Oliveira, que gerou as chamadas diretas já, que inclusive foram derrotadas no Congresso Nacional. Em 1985, nós tivemos a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney à presidência da República. Tancredo Neves depois acabou falecendo, em 21 de abril de 1985. E José Sarney assumiu a presidência da República. E Sarney, pessoal, vai convocar eleições para a formação da Assembleia Constituinte no Brasil, para a elaboração de uma nova Constituição, para se promover novamente na história do Brasil a nossa redemocratização, que vai ser consolidada com a aprovação da Constituição Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Beleza? Então é no contexto da chamada Nova República, o contexto da chamada Nova República é o período que vem após o período militar, gente. Então nós temos aqui a Nova República. Nova República começa então aí com o governo Sarney no Brasil. Então durante o governo Sarney, governo do presidente Sarney, Sarney foi presidente da República no Brasil num período muito agitado, marcado por crises econômicas sem precedentes, por planos econômicos que não deram certo, mas pela aprovação da Constituição de 1988. Sarney governou o Brasil de 1985 até 15 de março de 1990. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar aqui a Constituição de 1988. É a nossa atual Constituição, gente. A Constituição Cidadã. Daí a figura do grande Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, um político presidente do PMDB, uma das mais importantes vozes na luta pela redemocratização do Brasil, um dos combatentes da ditadura no Brasil, do ponto de vista democrático, não foi para a luta armada. Ulisses era um vigoroso opositor à ditadura no Brasil. E ele vai ser o maestro que vai conduzir a orquestra que foi a nossa Constituinte, aprovada em 5 de outubro de 1988. Primeira característica, como não poderia deixar de ser, uma Constituição promulgada, pessoal. Constituição votada, aprovada por uma Constituinte, eleita pelo voto direto, diga-se de passagem. Em 1986 ocorreram eleições diretas para a formação
da Assembleia Constituinte no Brasil, bem como para a eleição de governadores nos estados brasileiros. E o partido que teve um melhor desempenho, adivinha qual foi? O PMDB. O PMDB foi maioria no Congresso Nacional quando da elaboração da nossa chamada Constituição Cidadã. Veja bem, por que a Constituição de 88 ficou batizada como a Constituição Cidadã? Porque é a mais liberal de todas as constituições brasileiras. É a mais democrática de todas as constituições brasileiras. É a Constituição que ampliou de fato a cidadania no Brasil, pessoal. Então não é à toa, não é só um adjetivo aqui colocado para tornar mais bonita a nossa Constituição. Muito pelo contrário. É uma Constituição considerada bastante avançada, liberal, progressista, democrática. Não é à toa que é chamada de Constituição Cidadã. Pessoal, olha aqui, ó. A Constituição de 1988 estabeleceu eleições diretas e secretas para todos os níveis. Todas as eleições, vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente da República, todos esses cargos aqui, pessoal, eleição direta para todos os níveis. Deu ao presidente da República 4 anos de mandato. Sarney ganhou 5. Por que Sarney ganhou 5? Sarney negociou no Congresso Nacional, negociou com a Assembleia Constituinte a prorrogação de seu mandato. Ganhou mais 1 ano de mandato. Você sabe como é que ele negociou isso, não é? Não vem ao caso na nossa aula. Mas é o seguinte, pessoal, tivemos 4 anos, aprovação de 4 anos de mandato para os demais presidentes da República, sem direito à reeleição, pessoal, porque você sabe que a emenda de reeleição, o direito de reeleição para cargos executivos, foi aprovada em 1997, durante o primeiro mandato de FHC. A Constituição, o preceito original da Constituição de 88, garantia 4 anos de mandato para o presidente, assim como para o governador, para os prefeitos também. Voto, olha só, gente, garantia do voto. O voto continuou obrigatório para os maiores de 18 anos, mas passou a ser facultativo para os analfabetos. Olha só a inclusão aqui, gente. Inclusão social, analfabetos que foram excluídos ao longo de toda a nossa história, foram contemplados pela Constituição de 88. Esta é a única Constituição que estabeleceu o direito do voto aos analfabetos. Então, como diria Renato Russo, vamos celebrar o voto dos analfabetos. Além disso, os menores de 16 anos, menores de 18, né? Maiores de 16, também direito ao voto facultativo, assim como os maiores de 70 anos, também voto facultativo. Olha uma novidade que a Constituição trouxe: eleição em 2 turnos. Sempre que o candidato líder nas eleições não alcançasse 50% mais 1 dos votos válidos, deveria ser convocada uma nova eleição, o segundo turno da eleição, isso para cargos executivos. Perfeito? Presidente, governadores e prefeitos em cidades com mais de 100 mil eleitores. Olha só que legal que a Constituição trouxe de volta o direito do habeas corpus, pessoal. O direito do cidadão se defender em um processo criminal, se defender, né, em liberdade. O direito do habeas corpus, que foi cassado durante boa parte da ditadura civil-militar brasileira, no período que vigorou o AI-5. O AI-5 vigorou de 68 até 78, beleza? Então, durante a vigência do AI-5, o habeas corpus estava suspenso. Olha só, a Constituição colocou aqui, ó, direito do habeas corpus, assim como o direito do habeas data, que é o direito que todo cidadão possui de conhecer
todas as informações que o Estado tem sobre sua pessoa. É o chamado habeas data, que seria basicamente, se fôssemos traduzir do latim para o português, seriam os dados livres, né? Habeas data. Fim da censura, pessoal. A censura que vigorou durante boa parte da ditadura militar, censurando músicas, peças de teatro, novelas, filmes, entre outras obras culturais, foi abolida com a Constituição de 1988. O estabelecimento do direito de greve também, o direito do trabalhador de realizar a sua mobilização em prol da observância de seus direitos e pista de novos direitos também. Direito de greve, assegurado pela Constituição Cidadã, aprovada por Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988. Essa Constituição também estabeleceu férias, o direito a férias com adicional de 1/3 do salário, a multa de 40% do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em casos de demissão sem justa causa, o direito da licença maternidade, à época, igual a 120 dias, hoje 180 dias. Licença paternidade, à época, 4 dias, hoje 5 dias. Direito do seguro-desemprego, olha só, um outro avanço no campo social. Temos ainda o estabelecimento do racismo como crime inafiançável no Brasil, primeira Constituição que vai tratar o racismo no Brasil, que vai tocar nessa questão tão delicada, tão polêmica, da questão étnico-racial no Brasil, perfeito? Colocando o racismo como crime inafiançável, proteção às terras indígenas no Brasil, apesar do desrespeito, das invasões que sucessivamente ocorreram em reservas indígenas. Recentemente tivemos vários exemplos dessa prática. A Constituição estabelece a proteção às terras indígenas no Brasil, bem como o direito dos remanescentes de quilombolas, o direito à propriedade da terra, que no passado tivemos o estabelecimento de comunidades quilombolas, de quilombos, de comunidades, de redutos de fugitivos quilombolas. Como se vê, a Constituição de 1988 é a mais avançada do ponto de vista liberal, do ponto de vista democrático, do ponto de vista inclusivo que nós já tivemos ao longo de toda a nossa história. Recapitulando então, pessoal, o Brasil teve 7 constituições no total. O período republicano teve 6 constituições. Dessas 6 constituições, são 5 constituições promulgadas e apenas uma outorgada, que foi justamente a Constituição Polaca do Estado Novo. Perfeito? O Brasil teve, então, 6 constituições republicanas. Legal, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de nossa aula e tenha aproveitado bastante. Mas se teve aí alguma dúvida, alguma questão que ficou meio que subentendida, manda o seu e-mail para a gente, que na medida do possível eu estarei respondendo a todos os questionamentos. Porque aqui a nossa preocupação maior é com o seu aprendizado e principalmente com a sua aprovação. Um grande abraço para você. Continue aí firme nos estudos e até a próxima. Valeu, gente!